Hoje, 21 de março de 2024, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas têm. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplicação, a trissomia, do 21º cromossomo que causa a síndrome. No passado, a síndrome de Down era tratada como doença e recebida entre as pessoas com uma alta carga de preconceito. A síndrome de Down ocorre em razão de uma alteração dos cromossomos. De forma simples e resumida, podemos dizer que a causa da síndrome de Down é um acidente genético. A pessoa que tem a síndrome de Down tem o cromossomo 21 a mais, ou seja, ela tem 3 cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter 2, o que seria o mais normal. É a trissomia 21. Portanto, a causa da síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21 e a data 21 de março faz essa referência a essa trissomia. Para falar um pouquinho a respeito dessa data tão importante mundialmente para nós recebemos hoje aqui na nossa bancada, mais uma vez, a digital influencer e mãe atípica, Vânia Santana, que vai falar para a gente um pouquinho a respeito dessa questão da síndrome de Down. Vânia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Agora Interior mais uma vez. Carlos, eu que agradeço, pelo convite num dia tão especial, nós podermos falar sobre a síndrome de Down. Eu gostaria que você relatasse para a gente a sua vivência, que eu acho que quem está em casa e que tem um familiar com a síndrome de Down vai se identificar e vai conseguir, de repente, até elucidar algumas situações que vem enfrentando em função da sua vivência, em função da sua experiência. Então eu gostaria de saber, desde o começo, como é que você começou a lidar com a questão da Mariana Educada ter a síndrome de Down, onde você buscou ajuda, onde você encontrou essa ajuda, onde você também não encontrou e como é que você começou a lidar com isso? Logo que a Mariana nasceu, ela quando nasceu, eu não sabia que a Mariana teria, ia nascer com a síndrome de Down, então pegou todos nós de surpresa, nós ficamos preocupados, porque era um novo, era algo que a gente não conhecia. Desconhecido, né? Após 30 dias que recebemos o diagnóstico da síndrome de Down, aí sim iniciamos todo o processo de apoio, de ajuda e de conscientização. A primeira coisa, Carlos, que é fundamental para iniciar qualquer tipo de tratamento é reconhecer. Então a nossa família reconheceu, e aceitou que a Mariana seria uma criança diferente. Então ela precisaria de terapias específicas para que ela pudesse se desenvolver como as outras crianças. E aí fomos para a PAI, Carlos. Lá eu tive a rede de apoio, a PAI aqui de Marília deu todo o apoio que a gente precisava. Importante. Com fono, físio, TO e principalmente a mãe com a psicologia, certo? Então esse começo foi muito difícil. Eu acredito que todas as famílias que recebem uma criança atípica é um começo muito complicado, porque ninguém espera, uma criança atípica. É desafiador, né? É desafiador. Então foi um momento onde nós tivemos que, obviamente, ficamos muito abalados pelo desconhecido, mas a partir do momento que pegamos o diagnóstico, olhamos o diagnóstico, aceitamos o diagnóstico, aí sim nós podemos mudar o estilo de braços cruzados, arregaçar as mangas e ir atrás de tratamentos que pudessem dar qualidade de vida e levar a Mariana a ter uma vida como qualquer outra criança. Esse primeiro passo na PAI foi fundamental, sim, mas foi, como eu disse, o primeiro passo. A partir daí, outros caminhos foram trilhados, outras entidades, outras pessoas passaram a recepcionar e atender vocês. Sim. Nós recebemos um apoio familiar gigantesco, A família precisa da rede de apoio. É o primeiro passo, a família, Esse acolhimento familiar, de abraçar não só a criança. A criança,
ela já está sendo cuidada. Agora a família precisa desse apoio afetivo, esse apoio emocional, esse acolhimento dos familiares e dos amigos, porque a família sente e fica muito fragilizada. Sim. E aí nós começamos, eu comecei a falar da síndrome de Down logo que a Mariana nasceu, porque até como um pedido de ajuda. Eu não me fechei, muito pelo contrário, eu falava da síndrome de Down com muita naturalidade, porque não existia tanta informação há 11 anos atrás. A gente não via de forma tão clara e lúcida o que é a síndrome de Down. Então existia muito tabu há alguns anos atrás. Não era comum você ver crianças, pessoas com síndrome de Down falando e se expressando. Então tinha muita falha de comunicação. E esse começo, o acolhimento dos amigos e da família, com certeza foi fundamental. Também eu busquei orientação através de pessoas que conviviam, que tinham filhos, familiares de pessoas com síndrome de Down. E aí o Down Entre Amigos aqui em Marília foi extremamente acolhedores, porque lá eu consegui vivenciar junto com as famílias as possibilidades que a Mariana teria. Ver as semelhanças, ver as diferenças. Exatamente. Ver de que forma que você poderia cuidar de uma situação que era semelhante de outra. Elas, e principalmente conviver. Até então eu não convivia. Você não tinha referências. Não tinha referência. Então o Down Entre Amigos me acolheu a nossa família, né? E fez a gente ter uma proximidade com as pessoas com síndrome de Down, que mudou muito dos tabus que eu tinha. Eu tinha. Só que eu não sabia porque eu nunca tinha convivido com pessoas com Você teve que quebrar paradigmas pessoais, né? Total. Você teve que quebrar também preconceitos que você tinha a respeito disso, né? Sim, pela falta de informação, Sim. Pela falta de vivência. Então, quando eu recebi o diagnóstico, o diagnóstico é algo que pode acorrentar uma família. Se os pais apenas verem o filho através do diagnóstico, tudo vai ficar difícil. Então, o que eu fiz com o diagnóstico? Eu engavetei. Eu coloquei o diagnóstico da Mariana, lógico que através do apoio que eu tive, dessa rede de apoio, eu coloquei o diagnóstico na gaveta, olhei para a Mariana como uma pessoa, como uma criança, e a partir dali eu consegui dar o meu melhor para ela, né? Não ver a síndrome de Down antes da Mariana. A síndrome de Down é uma característica das muitas que a Mariana possui. Então esse é um fator que pode limitar demais o desenvolvimento de uma criança se os pais não aceitarem e não enxergarem que os filhos, aquela pessoa que está ali, ela vai além daquele papel do diagnóstico. Então isso foi libertador para mim, e eu tenho certeza que se eu tivesse me apego a tudo o que eu ouvia ou lia nas redes sociais a respeito da síndrome de Down, se eu tivesse me acorrentado a isso, a Mariana não teria chegado até onde chegou. Então eu tirei essa venda dos olhos, e foi com uma frase da Carol, a minha filha mais velha, que é uma filha típica, onde ela desmontou todo o meu preconceito a partir do momento que ela disse: mãe, a Mariana é só uma criança. Então essa frase foi uma marcante, um divisor. Foi um divisor, porque realmente ela só era uma criança. E ali tudo ficou mais claro. Eu falei, eu vou cuidar da Mariana como uma criança. Sim. Com amor, com carinho, só que tem um detalhe, ela vai precisar de alguns cuidados diferentes. E essa rede de apoio eu tive, que foi através das terapeutas, do amor da minha família, do apoio do meu marido, do apoio da minha filha, e principalmente por um amor de mãe que eu sentia por aquela criança, que fazia com que o diagnóstico não fosse algo que fosse me aprisionar.
Nós estamos entrevistando a digital influencer e mãe atípica, Vânia Santana. Nós estamos falando a respeito da síndrome de Down, porque hoje, 21 de março de 2024, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu vou pedir para o Edgar exibir para a gente agora o vídeo número 2, que está aí na nossa playlist, Edgar, que mostra o quanto uma pessoa com síndrome de Down pode fazer o que ela quiser. Porque a partir desse vídeo a gente vai começar a conversar com a Vânia a respeito, né, das infinitas possibilidades que uma pessoa com síndrome de Down tem para viver em sociedade. Pode rodar o VT, Edgar. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own, so I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder, so I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own, so I live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare, so what fools these mortals be? I learned fucking Shakespeare. You assume I can't swear, right? Assume that I can do that job, that I can go to parties, that I can have sex, that I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Nas redes sociais, na internet, por esse organismo internacional aí, Cool Down, e que retrata muito bem aquilo que você começou a construir na nossa entrevista, né? Se você limitar, não importa se a pessoa tem síndrome de Down ou não, qualquer pessoa que você instituir que ela não é capaz de fazer alguma coisa e não der a oportunidade dela fazer, ela não vai fazer, né, Vânia? Exatamente isso. Esse vídeo, quando eu assisti, Carlos, eu fiquei muito emocionada. É chocante. Porque eu falei, gente, é isso, é o poder de falar, né? De dar oportunidade. E hoje as pessoas com síndrome de Down estão tendo cada vez mais oportunidades. Por quê? Porque a informação ela está chegando. Então as famílias precisam acreditar que é capaz. Quando a Mariana nasceu, eu ouvi que a Mariana poderia ter dificuldades para andar, talvez não andaria. A questão da fala, a alfabetização. E hoje a Mariana quebra os paradigmas. A Mariana, ela anda, ela fala, ela pensa por si própria, ela fala por si própria, ela lê, ela escreve. E a Mariana, ela é um exemplo acho que para todos nós, de que se houver o apoio necessário e der oportunidade, sim, as pessoas com síndrome de Down são capazes de fazer o que quiserem. Basta a oportunidade e acreditar. Uhum. As famílias têm que sair da bolha, né, da proteção, e não só para uma criança atípica, mas principalmente a criança atípica, a gente precisa estimular cada vez mais. Nós não podemos ter essa visão limitada de que, óbvio que eu não quero romantizar aqui, porque realmente nós, mães atípicas, nós sabemos as dificuldades inúmeras que existem. Uhum. Porém, eu sou uma mãe otimista. Eu quero confiar e quero acreditar na inclusão, mas isso tem que acontecer primeiro dentro da minha casa. Primeiro dentro de casa, né? Ela tem que ter esse apoio dentro de casa e essa positividade, essa energia e essa confiança, ela vai ganhar dentro de casa com a autonomia que a gente dá no dia a dia para as coisas mais simples. Então, a Mariana faz tudo em casa. Tudo. Uhum. Graças a Deus ela está cada vez mais desenvolvida. Agora, como é que foi, você relatou para a gente todo o processo interno, familiar, rede de apoio, toda a estrutura que você pôde contar
para proporcionar essa situação para Mariana. Agora, e o mundo externo? Como é que você lidou com eventuais restrições, com eventuais reservas? Por exemplo, o simples convite para Mariana ir para uma festa de aniversário, que não foi feito e que você teve a impressão de que não foi feito porque ela tinha síndrome de Down. Como é que você lidou com isso e qual é o conselho que você dá para as pessoas? Exatamente. A grande dor, a grande dificuldade que nós, familiares atípicos, temos é com a ausência de convites. Carlos, é impressionante como existe uma restrição das pessoas em convidar crianças atípicas para festas de aniversário, eventos sociais, passeios. A Mariana já sofreu esse tipo de situação, de exclusão, né? Uhum. Mas o primeiro aniversário da Mariana aconteceu, ela tinha em torno de 5 anos. Imagine, ela está na escola desde os 2 aninhos. Ela já entendia o que estava acontecendo. Sim, então... Já sabia o que estava acontecendo. E eu sempre, como mãe, eu sempre coloquei a Mariana diante de ensiná-la a ter autonomia do básico, banheiro, etc. Mas isso é algo que é muito dolorido para as mães. Não só para mim, mas eu acredito que para todas as mães atípicas, que é a ausência de convites. E para isso, como que eu superei essa dor? Sim. Primeiro, reconhecendo que existe, né, realmente o preconceito, porém não se apegando a ele, certo? Não adianta chorar, não adianta lastimar, porque esses convites têm que ser espontâneos. O que a gente pode fazer? Dar autonomia para os filhos, ensinar. Mãe, ensine seu filho o básico, convide os amigos para virem em casa se vocês não são convidados. Mas aqui eu não quero deixar mais essa responsabilidade para os pais atípicos. Agora eu quero falar com você, que é uma mãe, um pai atípico, que você, com certeza, dentro da sala de aula existe uma criança atípica. Você já convidou? Você já mandou esse convite? Por que não mandou? O que te limita a convidar uma criança atípica para estar junto na festa do seu filho? Pense um pouco no lugar dessa mãe, né? No lugar dessa criança. E como você ficaria se seu filho não fosse convidado para uma festa de aniversário? É essa reflexão que eu quero deixar, né? De você se colocar no lugar, mas não com cobrança, não com nada pesado, apenas com amor, com olhar de mãe, de pai. E principalmente olhar aquela criança que você deixou de convidar, ela poderia ensinar muito para os seus filhos. Ela poderia ensinar sobre os valores das diferenças, ensinar que cada um é de um jeito e que essa criança atípica, ela vai fazer a mesma coisa que seu filho vai fazer, porém com um tempo diferente. Então hoje eu deixo para você, pai, para você, mãe, comece a olhar e convide para um café, convide para um aniversário. Se necessário for, coloca no convite ali. Se a mãe quiser ir, fique à vontade. Tá bem? Porque o acompanhamento da mãe ajuda, inclusive, a esclarecer, né, eventuais dúvidas, ajuda a pessoa a poder fazer perguntas a respeito, né? Poder entender todo o processo, né? Nós estamos entrevistando a Vânia Santana, que é digital influencer e também mãe atípica, e estamos abordando a questão do Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente vai registrar agora a participação dos nossos internautas através do nosso canal no YouTube, a Adriana Forcato. A Mariana é um exemplo de que a síndrome de Down é apenas um detalhe e não define quem a pessoa é ou onde ela pode chegar. E ela ainda completa que empatia é o caminho e a base para qualquer relação. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, a empatia é se colocar no lugar do outro e pensar que somos todos diferentes. Eu sou contra falar que somos todos iguais. Não, gente, somos todos diferentes. E viva a diferença. Claro. Ainda bem que somos diferentes. Ainda bem, né? Vamos ver agora, Edgar, o nosso terceiro vídeo, que mostra um pouquinho do que a Vânia falou a respeito da nossa querida Mariana Educada. Pode rodar o VT aí. Gente, meu nome é Mariana, tenho 11 anos. Eu gosto muito de dançar, de make
e não cantar. Ainda não sei o que serei quando crescer, mas acho que serei cantora. A Mariana, como toda menina, é cheia de alegria e sonhos. Ela tem uma energia contagiante que nos enche de alegria. Minha família me apoia muito. Tenho minhas tarefas em casa e nós gostamos de viajar, passear e de brincar. Com o amor e suporte da nossa família, ela tem voado cada vez mais alto, alcançando seus objetivos e sonhos. Afinal, somos um time, sempre unidos, compartilhando amor, risadas e momentos. Tem uma coisa que esqueci de contar. Eu tenho síndrome de Down. Isso não me impede de fazer nada. Esse pequeno detalhe nunca impediu a Mariana de ser quem ela é. Com amor, apoio e respeito, ela é capaz de enfrentar qualquer desafio. Esse recado agora é pra vocês. A síndrome de Down não me define e eu posso conquistar tudo o que eu quiser. Esse vídeo que acabamos de exibir é o vídeo de campanha do Marília Shopping, que marca o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado hoje, que a gente está registrando hoje através do nosso programa Agora Interior, com a presença da Vânia Santana aqui. Mas a Mariana foi espetacular, né? Ela mesma que fez a leitura, isso, né, a gente conseguiu mostrar nesse vídeo aí, que foi produzido pelo Marília Shopping, tudo isso que você falou, né? Da autonomia, da independência dela, né? Nós ficamos muito felizes, né, com o convite do Marília Shopping a essa homenagem no Dia Internacional da Síndrome de Down. É emocionante porque nós sabemos das dificuldades da inclusão na educação do Brasil, né? Isso é algo muito difícil. E quando uma criança atípica consegue ler e escrever, é libertador. Nessa matéria ela leu, né? Ela leu o texto e a gente fica muito orgulhosos, e eu acredito que o exemplo da Mariana vai servir de estímulo, né, Carlos, para muitas famílias acreditarem nos seus filhos e não se acomodarem no sentido de lutar. Não gosto de usar essa palavra, porque eu acho que lutar é algo tão pesado, e eu gosto tanto, né, de ter uma coisa mais leve, mas de garantir os direitos dos filhos. Então, exijam materiais adaptados nas escolas, converse com os professores, converse com a direção da sua escola. O seu filho, ele não vai aprender da forma como as outras crianças aprendem. Então a escola precisa adaptar esses materiais. A inclusão e existe retaguarda legal, né? Existe legislação que garante isso, né, Vânia? Importante você falar isso. É um direito da pessoa com deficiência ter, né, a educação. Qualquer pessoa, na verdade. Então, assim, os nossos filhos não aprendem iguais os outros. Então, eles precisam de material adaptado. Então, mãe, não se conforme, não cruze os braços e seja aquela mãe que cobra a adaptação do seu filho. A escola tem o dever de adaptar o material da sua criança. Nós entrevistamos aqui Vânia Santana, mãe atípica, digital influencer, mãe da Mariana Educada, que tem síndrome de Down, mas que isso é meramente um detalhe, como a gente acabou de ver, porque a Mariana, ela transborda amor, transborda energia e ela faz o que ela quiser, como a gente acabou de ver. Vânia, muito obrigado por sua participação. Eu gostaria, para encerrar, de saber se você é acessível, se as pessoas podem te procurar através das suas redes sociais, para você compartilhar as suas experiências, para você trocar experiências com as pessoas que queiram mais informações, mais vivência a respeito da questão da síndrome de Down. Sim, para entrar em contato comigo, eu tenho através do Instagram, mais fácil, eu.vaniasantana,
manda um direct ou lá no contato tem um e-mail, basta encaminhar um e-mail para mim, que assim que possível eu vou responder. Eu quero agradecer imensamente agora no interior ao Carlos por estar sempre presente na nossa vida, né? Sempre levando assuntos que vão agregar valor, não só em relação à síndrome de Down, mas a tantos outros assuntos sociais que fazem a diferença na vida de muita gente. Então, obrigada, Carlos. Eu que agradeço também, e agradeço a sua disponibilidade, porque a Vânia ela tem que correr, buscar as crianças na escola, cuidar da casa e tudo mais, e ainda assim ela conseguiu arrumar um tempinho para estar aqui com a gente, então a gente também agradece a sua presença.